Olá, meus amigos! Que alegria! Ô, para! Presta atenção, pô! Vocês ficam conversando, vai começar o programa frente a frente com o Bernardo. Vamos prestar atenção. O programa foi feito para vocês. E olha, hoje tá pesada a coisa, viu? Tá, eu tô sentindo uma emoção, chega a me doer até o peito. Eu tô com uma das duas maiores advogadas de São Paulo. A doutora Kátia Boulos, ela não é nada mais, não é nada menos que a presidente da comissão da OAB das Mulheres. A doutora Carla é uma das maiores advogadas de família de São Paulo. E eu estou ainda sendo pequeno, porque elas são mais expressivas ainda. Gente, doutora Carla, doutora Kátia, é um prazer, é uma alegria muito grande lhe receber em estúdio, sabendo da sua expressão, da sua competência, da sua inteligência. Em nome da BCC Television, em meu nome, e agradeço muito a sua presença e ter concedido essa entrevista. Eu que agradeço. Doutora Carla, eu tenho dificuldade de falar de você, porque falar o quê? Da melhor advogada de São Paulo de direito de família, falar da pessoa que eu tanto gosto e tenho tanta amizade e que tanto admiro. Satisfação é minha. É uma delícia você estar presente. Obrigada. Essa entrevista que eu reputo como uma das mais emocionantes que eu já tive. Doutora Kátia, eu já falei, a senhora é presidente da Comissão da Mulher, é uma pessoa ilustre. Agora, em vez de eu falar, eu gostaria que a senhora falasse, em rápidas pinceladas, quem é a senhora? Bom, eu sou advogada, eu sou professora universitária e estou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, conselheira também estadual. E esse exercício das funções que eu tenho na ordem me trazem muita gratificação, porque nós percebemos que é possível alterar situações na sociedade que devem ser alteradas, que devem ser modificadas e trazer o bem-estar social a partir do nosso trabalho. Isso é muito gratificante. É um trabalho voluntário, com todos que estão lá na OAB, né? Os advogados todos que lá estão, exercendo todas as suas missões, né? Missões nobres. E isso me traz muita gratificação, porque também tenho contato, convívio com as instituições, né? Com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, com isso, nós trabalhando questões da mulher, nós precisamos atuar em conjunto com todos eles. Então, é muito gratificante. Olha com quem nós estamos falando. De outro lado, é uma emoção muito grande, a doutora Carla. Doutora Carla, fale em rápidas pinceladas um pouco da senhora. Sou advogada, atuo em direito de família e sucessões há aproximadamente 22 a 23 anos. Também auxilio a doutora Kátia, uma coordenação regional da Comissão da Mulher Advogada, aqui na cidade de São Paulo. Fazemos um trabalho de coração para a instituição. É extremamente importante. E hoje, eu confesso a vocês, eu convidei esses dois monstros sagrados do direito para falar de um assunto que hoje está permeando a sociedade. É um assunto deveras importante, que é alienação parental. Eu não sei, muita gente conhece, muita gente sabe, mas muita gente não sabe o que é isso. Esse nome difícil, alienação. O que é isso? Então, eu tomo a liberdade de começar perguntando à senhora, doutora Carla, o que é alienação parental? Deixe esse povo que nos assiste saber o que é isso, que eu tenho certeza que muita gente não sabe. De fato, não sabe e muitas vezes acaba praticando sem saber que está praticando um ato de alienação parental e acaba interferindo psicologicamente na formação dos seus próprios filhos de forma negativa, de forma bastante prejudicial. E aí, depois que já aconteceu, aquilo vai se sedimentando, né? E esses filhos se tornam depois adultos, porque às vezes as pessoas têm a impressão que os filhos serão sempre crianças, né? E que podem ser o tempo todo controlados. E nesse caso da alienação parental, eles acabam sendo instigados a cortar vínculos de afeto
com parte da sua família, e geralmente porque os pais estão brigando, os pais estão disputando a guarda desses filhos, com quem eles vão ficar, estão em ação de divórcio, muitas vezes é Mas isso. objetivamente, como que acontece a alienação parental? Como que é? Mas assim... Dando alguns exemplos. Por exemplo, se numa ação de disputa de guarda, por exemplo, quem vai ser o guardião do filho? É importante falar que a guarda, para o direito de família, é um dos institutos, né, daquilo que nós chamamos de poder familiar. Então, é guarda, administração dos bens dos filhos menores, nós temos, então, uma série aí de outros fatores que contribuem para o exercício do poder familiar. Quando fala em poder, é importante dizer que não é poder no sentido, né, da ditatorial, é autoridade, legitimidade, mas não é no sentido de autoritarismo. Uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. Então, o filho, antes de tudo, já a Constituição determina, estabelece que os filhos, enquanto menores, eles têm que ser criados, devem ser amados, devem ser cuidados pelos seus pais. Os pais têm dever de cuidado, de sustento, guarda e educação dos filhos. E é nesse exercício do dever, eu fiz essa pequena introdução para dizer que, às vezes, por serem responsáveis, e são responsáveis, devem ser responsáveis, não é? No sentido jurídico da palavra, eles, às vezes, acabam cometendo atos e não percebem o que estão fazendo, né? Na criação dos próprios filhos, porque estão disputando entre si uma questão de patrimônio, divisão de patrimônio, um divórcio. Então, o que eles fazem? Praticam atos, por exemplo, desse tipo. Falam mal da família da outra parte, né? Então, marido e mulher. Se então, por exemplo, o marido fala mal da família da mulher, por exemplo, lembrando o que é sogra, sogro, cunhada, cunhado, é o vínculo que se estabelece entre eles. Só que para aquela criança que é filho desse casal, essas pessoas são avó, avô, tio, tia, né? Então, quando as pessoas fazem isso, esses pais fazem isso, eles não percebem que ao falarem mal, e não é só falar mal, é no sentido assim, de querer distanciar mesmo, impedir a visitação, né? Não prestar alimentos, pensão alimentícia, não dar suporte para que eles possam se desenvolver, mudar de endereço, levando o filho sem comunicar o outro. Então, tem diversas formas de fazer isso. Por exemplo, denegrir a imagem do outro. Você não sabe, por exemplo, que o seu pai ou a sua mãe sempre foram fracassados, né? Então, a criança vai crescendo com aquele sentimento negativo relativamente a esse pai ou a essa mãe e também a parte da família. Só que esses pais se esquecem do quê? Primeiro, eu gosto muito de Khalil Gibran. Khalil Gibran deveria ser leitura obrigatória para todos. Os filhos vêm para o mundo, os filhos não vêm para pai, para mãe, para aquele entorno da família, para aquele núcleo. Eles vêm a partir deles para quê? Para o mundo. Então, eles têm que ser criados para viver nesse mundo. E quando esses pais fazem isso com os filhos, eles sentem como se fossem propriedade deles. Tanto que fala, né? Quando é algo que é positivo, é meu filho. Né? Filho, percebeu? Quando é seu filho. Então, é pronome possessivo. Meu e seu. Na verdade, os filhos não são nem de pai e de mãe. Eles vêm através deles. E Khalil Gibran fala bem isso. Então, no momento em que os pais têm que perceber que eles estão contribuindo para o desenvolvimento de um ser humano, que veio a partir deles, eles têm que ter atitudes de que tipo? Tem que ter carinho, tem que ter atenção. Tem dificuldade financeira? Dificuldade financeira pode acontecer com qualquer pessoa. O que não é possível é não saber preparar esse filho para viver dentro das possibilidades que ele tem. É não impor limites. Limites no sentido de saber que o direito dele vai terminar onde começa o do outro. Não dar valores morais, valores éticos para as pessoas, para esses filhos. Então, os filhos crescem completamente assim. Quando os pais começam a brigar entre si, brigar com os parentes de um e de outro, esquecem que para o filho a família é uma só. Se o pai divorciou da mãe, se eles nunca se casaram, para o filho isso não faz diferença. Então, esses pais têm que ter responsabilidade de saber criar esse filho. E alienação parental, que é quando os próprios pais, originariamente falando, pai e mãe, existe uma lei federal, Lei 12.318, essa lei de 2010, e essa lei define, lá no artigo 2º, ela diz o seguinte, alienação parental, ato de alienação. É importante falar que atos são esses, né? Foi sua pergunta, aliás, excelente, porque tem que esclarecer para as pessoas que existem atos que são praticados e que importam em alienação parental. O que é? A imagem do interferir, consorte. Interferir na formação psicológica de uma criança ou adolescente, no sentido de afastá-lo
de parte da família e aquela que aquele alienador, ou que pratica o ato de alienação, não quer que essa criança tenha vínculo de afeto. Então, pega esse filho como se fosse propriedade e afasta do outro, esquecendo que essa parte da família, na verdade, para a criança é uma família só, também essa criança tem direito. A senhora acredita que a pessoa faça isso intencionalmente ou ela parte do princípio, depois esquece e não percebe o mal, o trauma que está fazendo para aquela criança? Eu entendo que esses atos acabam sendo naturalizados. O que significa isso? É como se fosse natural. Então, por exemplo, né, você não gosta, a pessoa não gosta da sogra, vai lá e fala mal da sogra na frente da criança e diz, você não vai para lá, você vai para a casa da bruxa. Não é bruxa, a avó, não é verdade? A avó, é aquela que, a imagem que se deve ter é a que acolhe, a que tem condição de dar mais atenção, de dar afeto. No Brasil, muitas vezes, são as pessoas, os avós, são os que sustentam esses filhos. Nós sabemos, nosso país tem... Né, é muito disso, é muito comum, especialmente nas camadas menos favorecidas, economicamente falando. Eles cuidam dos filhos, dos netos, né? A pouca pensão que recebem, eles destinam para os netos, levam para a escola. Então, esses atos de amor, o contraposto, o contrário desses atos de amor, de cuidar, de dar atenção, de saber se está sendo atendida aquela criança, aquele adolescente, estão sendo atendidos nas suas necessidades, né? A contraposição disso, o efeito contrário, o que é? Ato de alienação. Né? Então, é o quê? Influenciar a cabeça da criança para a criança odiar alguém, que aquele pai, aquela mãe, ou os avós, e a lei é mais clara. A lei ainda diz o seguinte, a lei 2.318, chamada Lei da Alienação Parental. Ela diz o seguinte, não só pai e mãe, mas avós e quaisquer pessoas que detenham a criança sob sua guarda ou vigilância, isso é muita gente, podem praticar atos de alienação parental. Então, nós temos uma lei que está há 8 anos em vigor, não é conhecida, as pessoas, se praticarem os atos a partir do conhecimento, elas têm que, as sanções, vamos dizer assim, as punições que a lei prevê, e são punições na esfera civil, elas devem ser aplicadas, porque todo aquele que faz algo que prejudica o outro deve responder por isso. Aliás, é uma boa conversa, né, doutora Carla, para as crianças começarem a perceber que elas têm que ser responsáveis na medida da idade que elas têm, lógico. Mas, na medida que chegou a responder a partir da maioridade, responde efetivamente, civil e criminalmente. Então, prepara uma criança para ser um adolescente completamente... Aliás, desprepara, né? Desprepara. Chegou aos 18 anos, já vai estar cometendo as maiores atrocidades, já vai ter odiado o pai, já vai ter odiado a mãe, né? Não se acha em lugar nenhum. Não tem aquela... Nós falamos hoje da geração nem estuda e nem trabalha. Isso é muito triste. E muitas vezes isso acontece por quê? Pela alienação. Pelo desajuste que a criança ou adolescente sofreu durante a vida toda. E esse seu termo desajuste é muito bem aplicado. Sabe onde é que se descobre que a criança está sendo alienada, por exemplo? É muito simples. Escola. É o melhor lugar para nós vermos o que acontece. Porque a criança, às vezes, em casa, não quer desagradar o pai, não quer desagradar a mãe. Se ele está sob a guarda, o que é guarda? É estar com a posse física, quem toma conta diretamente da criança, quando pai e mãe, por exemplo, se separam, e a guarda é de um lado só, né? E é também o poder que nós chamamos de imediatividade. Quem decide imediatamente aquilo que é importante para a criança. O que é importante? A saúde, a escola, não é isso? A moradia, os alimentos, a alimentação propriamente dita. Alimentos envolve tudo, lazer, profissionalização. Todos os direitos fundamentais dessa criança estão nas mãos desses pais. Eles têm que perceber que eles, começando a falar pelos pais, né? É claro. E depois indo para os pais originariamente responsáveis. Então, se isso passou esse tempo, essas crianças foram desinformadas, elas foram deformadas no sentido moral da palavra, né? A licenciosidade, porque de repente, deixa fazer tudo. Pode fazer de tudo. A permissividade. Para passar por bonzinho. Exatamente, em detrimento do outro cônjuge. Pode fazer o que quiser. Então, você vai para a escola, a primeira coisa que vê, vou dar alguns exemplos, acho que fica mais fácil, né? Na escola, pede o relatório pedagógico, psicopedagógico de uma criança na escola. Muito bem. Aí, você vai ver que a criança começou ou fica agressiva demais, então chuta, dá soco nos colegas. De repente, a criança começa
a se comportar de uma forma totalmente diferente do que ela fazia. Então, ela já está dando demonstração, sinais de que alguma coisa com ela está acontecendo. Os pais têm que estar atentos a isso. Ao invés de ficar discutindo o patrimônio, quem fica com o quê, quem é que tem mais poder do que o outro, é uma disputa de poder. Criança se torna moeda de troca. Exato. Certo? Tá bom. Então, você paga a pensão, você pode ver. Se não pagar também, não vai ver. Não vai ver. Mas como que pode fazer isso? Né? Seus direitos são iguais, os deveres também são iguais. Então, no momento em que você vai aqui na escola e vê que tem um relatório que a criança mudou o comportamento muito bruscamente, já fica antenado, porque ali pode ter alguma coisa já, algum indício. Primeira pergunta que as psicopedagogas fazem, a situação dos pais, pode crer. Ou estão se separando, ou estão se divorciando, ou não se suportam, né? Esse é um exemplo da escola. Dona Kátia, tem uma coisa muito gozada, característica. Por que, numa relação de separação, o homem, o jeito de ele agredir a mulher é dizer, eu não te pago pensão. E a mulher, para agredir o homem, você não vai ver o filho. Sim. Por que isso? Por que as pessoas avocaram e se personalizaram tanto nesse dueto? Porque é uma disputa de poder, não é? Eu posso pagar a pensão, mas não vou pagar a pensão se eu não vir o meu filho quando eu quero, na hora que eu quero. Aí a mulher diz o seguinte, ela fala, bom, muito bem, então você não paga a pensão, porque a criança não paga a pensão significa que a criança não vai ter alimentação adequada, a moradia vai atrasar, por exemplo, um aluguel, certo? Vamos pensar, né? Porque isso não escolhe... Saúde, não escolhe, escola. né? Então começa a faltar o que é básico, essencial para a criança, para a subsistência da criança, né? Para o desenvolvimento minimamente, vamos dizer assim, né? E tem uns que podem muito e tem uns que podem menos, então tem que ser proporcional ao que se pode, mas o que não pode é faltar. Proporção, sim. E aí o que ocorre? A disputa de poder. Vamos ver quem vai ganhar essa disputa. É a criança no meio, joguete. Eles não têm consciência do mal que eles estão fazendo? Às vezes não. Por isso que é importante um projeto que nós estamos fazendo aqui, que aliás já não é mais projeto, já está implementado no estado de São Paulo em 63 municípios e por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, né, a qual nós honrosamente todos pertencemos, não é? E no sentido de quê? De que no dia 25 de abril, que é um dia que internacionalmente se comemora, ou pelo menos se chama atenção, né, é um dia internacional de combate e prevenção à alienação parental. Então, essa data, todo ano, com o projeto da Ordem, que na semana que abrigar o dia 25 de abril, cada município do nosso estado, isso pode, obviamente, valer para todo o país, para todos os municípios do nosso país, e para os estados, enfim, promova atividades, e essas atividades são de quê? De levar a comunidade, de levar as pessoas o que vem a ser a alienação parental, que atos são esses que se praticam, que são naturalizados, né? E a pessoa fica, mas eu faço isso. Não tem uma palestra que nós fazemos, né? Que a pessoa não fala, nossa, eu fazia isso, eu não sabia que eu estava fazendo mal, né? Para o meu filho. Então, informar é importante, para que a pessoa saiba o que está acontecendo. Depois que ela informa, que você tem informação, reflete. Quando reflete, nós buscamos a conscientização da pessoa. E se ela se conscientiza, nós prevenimos que ela pratique esses atos. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre alienação. Hoje é criminal, mas eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um pequeno break. Okay. Eu gostaria da resposta depois. Gente, é 1 minuto. Gente, eu estou falando, não é 1 hora, é 1 minuto só de break. Voltamos já. Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso.
Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Então, gente, falei que era rápido, foi mais rápido ainda, não foi? Legal, né? É muito legal isso. Então, vamos continuar? Vamos. Está muito gostoso, eu tenho certeza que o público, muita gente está surpreso, que nunca ouviu falar da alienação, uma coisa tão importante, porque está atingindo diretamente, não o marido e a mulher ou o familiar, está atingindo a criança que está sendo feita, talvez os pais, que são os mais ativos, próximos, assim. não têm a consciência do malefício que está fazendo para o filho, para a filha. Sem dúvida. Doutora, alienação parental, uma coisa tão grave, tão difícil, hoje já é criminal? Já tem o aspecto criminal ou continua só familiar? Não. E qual a sua posição sobre isso? Sim, é importantíssima a sua pergunta. Nós temos que ver o universo em que nós transitamos quando se trata da questão da alienação e da guarda propriamente dita. A guarda, por exemplo, unilateral, hoje ainda é uma realidade. Embora nós já tenhamos a guarda compartilhada, que é outra situação, que as pessoas precisam ser melhor informadas, porque às vezes pedem, dizem que é obrigatório, não é. Mas compartilhada é responsabilização conjunta de pai e mãe, certo? Nem tudo aquilo que diga respeito, né, aos seus filhos, e de preferência que seja por consenso. Eu não digo um acordo, que parece que tem que estar de acordo, então não tinha separado. Nós ouvimos muito isso. Se tivessem bem, não tinham separado. Não. Os casais se separam, mas pais e filhos são para sempre. Para sempre, não acaba a relação. Isso não vai acabar nunca. E o detalhe, esses filhos têm que ser preparados, porque amanhã eles serão responsáveis também pelas necessidades dos seus pais. Então, pais que não educam adequadamente não vão esperar filhos que amanhã os possam também, né? E a estatística diz que
alienadores. Por ser um ato normal, suporte, o que acaba? Acaba alienando quando for pai e mãe novamente. Acaba repetindo. Repetindo, ato Né? repetitivo, porque ele tem esse conceito de que isso é o correto, ele foi criado daquela forma e ele utiliza desta mesma forma para criar os seus filhos. E isso é uma reação em cadeia. Existe, inclusive, dentro do direito, a máxima que diz que se eu sou violento com minha mãe ou com o filho, fatalmente o meu filho vai ser violento da mesma forma. Que é a opinião que se formou que aquilo é normal. O homem tem que agredir a mulher tem que agredir o homem. E aquela série de barbáries que vão continuar na vida. Mas é a falta dos valores fundamentais, de respeito, certo? Valores de limites, que a gente sabe que hoje em dia não tem. Então, quer dizer, nada é suficiente. Quando o ser humano se sente insatisfeito, porque ele não consegue atingir de forma alguma algo que seja gratificante, como eu disse aqui na sua pergunta, né? O que você faz? Eu faço algo que me traz gratificação, no sentido de me deixar gratificado em saber que eu posso transformar para melhor, me unido com pessoas competentes e sérias e excelentes no desempenho das suas funções, como é o caso da doutora Carla, que é coordenadora regional da Mulher Advogada, e ela tem ali 19 subseções, né, sob a sua coordenação, e na pessoa dela, se me permite, eu queria cumprimentar as demais 22 coordenadoras regionais do nosso estado, da Mulher Advogada, e todas elas em conjunto abrangem 236 subseções. Olha a capilaridade que tem, olha a abrangência que tem um trabalho como esse que nós estamos fazendo. Todos os municípios trabalham, porque as subseções estão em todos os municípios. Essa coordenadoria é uma coisa que eu acho muito importante divulgar. Mas eu só queria fazer um parênteses, só uma pergunta. Sim. Doutora Carla, a senhora como advogada sensacional no direito de família, a senhora acredita que a guarda compartilhada está tornando a coisa menos violenta na alienação parental ou não tem, assim... Eu acho que isso indifere, tanto na guarda exclusiva quanto na guarda compartilhada, quando os casais não se conversam, quando eles não têm a maturidade de verificar que as atitudes deles repercutem nos filhos. E essa lei da alienação parental, ela visa a garantia e segurança da criança. Por quê? Porque é através dessa lei que existem sanções implícitas em seus artigos, como a modificação de guarda, como multa diária. Então, existem já sanções na esfera civil para aqueles que praticam a alienação parental. Como foi falado a respeito do projeto municipal, visamos abranger todos os 236 municípios, os 236 subseções da Ordem dos Advogados, né? Através cada coordenadora regional, de modo que, prevenindo, trazendo a conscientização, não se pratique alienação parental. Isso é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho que envolve pedagogia. Os professores têm que estar capacitados para diagnosticar, para observar isso dentro de uma sala de aula. Profissionais altamente capacitados e capacitados especificamente na lei de alienação parental no âmbito da psicologia e do serviço social, porque nós, operadores do direito, necessitamos deste auxílio para poder embasar os nossos processos. É através de produção de prova psicossocial, muitos dos casos que conseguimos constatar judicialmente essa alienação parental. Então, é um trabalho de conscientização em escolas, em universidades, para capacitar esses profissionais, de modo que eles tenham condições de saber o que é, porque profissionais de psicologia que não se reciclam, assim como profissionais de qualquer área. Se você não se reciclar de acordo com a evolução da sociedade, você fica estancado. Então, o que acontece? É necessário, estamos fazendo esse trabalho em parceria com algumas universidades, de formar profissionais do serviço social, pedagogia, direito, psicologia, para que possam saber lidar com essa situação. Porque uma vez conhecendo, sabendo o que é, vai se prevenir.
Doutora, é um trabalho muito difícil. É uma coisa linda que vocês estão fazendo, que eu bato palmas, os melhores aplausos do mundo, porque é grave a alienação. Nós estamos falando de um ser humano que está sendo marcado e mutilado mentalmente. Como que vocês estão fazendo? Como que é o trabalho de vocês no sentido de poder divulgar, no sentido de criar uma condição que as pessoas tomem conhecimento e consigam atingir esse campo tão importante que é todas os polos da sociedade, é psicólogo, é isso, é aquilo, é aquilo. A ideia justamente é essa. Nós precisamos trabalhar, porque, como foi dito pela doutora Carla, por ser uma área multiprofissional, porque não é só o direito que resolve, não é só a psicologia, então a união desses esforços e a leitura, a interlocução, a conversa dessas áreas é fundamental, porque só no direito, por exemplo, nós temos advogados e advogadas, juízes e juízas, nós temos promotores e promotoras, todos atuam necessariamente nos processos de família, são processos que, quando se trata da alienação parental, por exemplo, eles transitam, eles andam em segredo de justiça, né? Então vai ter psicólogo, os técnicos que apoiam o juiz para que ele possa formar o convencimento dele, quem são esses profissionais? Psicólogos, assistentes sociais, é uma equipe multiprofissional, laudos vão ser elaborados, então, e a sociedade tem que estar preparada para isso. Então, quando nós atuamos em processos que envolvem a declaração de alienação parental, nós percebemos o total desconhecimento que as pessoas têm, mas eu preciso ir vai para o judiciário, e como é que vai ser lá? E de que forma que eu vou ter que me comportar? Não, primeiro falar absolutamente a verdade. Agora, veja bem como Abrir o coração. Mas como você está fazendo um trabalho preventivo, é para não precisar ir para o judiciário. Não adianta nós tentarmos situações que vão, com o tempo todo, vão se consolidando, e de repente você quer resolver numa ação, quer resolver numa sessão, por exemplo, de conciliação. Não é assim que se resolve. Porque o mal já está sendo feito, elaborado, né, e está ficando já intensificado, vai ser reproduzido. Porque quando eu digo naturalizado, que a pessoa vai praticando, é porque ela acha que isso é normal, é natural. E não é natural. Você descarta. Não. Lógico. E outra coisa, é uma lei que previne, ela é preventiva e é de proteção a crianças e adolescentes. É muito importante falar isso. Quem desconhece não sabe disso. Proteção de crianças e adolescentes. Posso falar do crime, que é a sua pergunta? Deve. Eu comecei a falar. Deve. Então, por que não criminalizar? Primeiro, nós sabemos, em primeiro lugar, eu falava da guarda, porque mais de 80% das guardas, das pessoas responsáveis objetivamente pelas crianças, em situações em que os pais não vivem juntos, quem são? As mães. Então, quando se fala, porque a mãe pratica mais, não, a mãe é guardiã unilateral, quer dizer, só ela, e o pai tem o dever de fiscalizar essa guarda, como ela está exercendo isso. Então, o que é a guarda? Ela vai ser a responsável objetiva de ver como é o médico, qual é a escola. Agora, significa que é exclusivo, só ela faz isso? Não. O pai só não vai fazer isso. No caso da mãe, que eu dei o exemplo, tanto faz o pai como a mãe, mas no meu exemplo, só não vai fazer isso se ele estiver suspenso do poder familiar ou destituído do poder familiar. São as duas medidas mais sérias na esfera civil com relação ao pai ou à mãe que praticam atos de alienação, né, e não tem ainda a destituição do poder familiar. Então, ao invés de criminalizar, porque já imaginou que você tornar crime, e esta mãe, por exemplo, que é mais de 80%, e esta mãe vai ser presa, acha que isso vai ser bom para o filho? Muito pelo contrário, vai se piorar. Só vai piorar. Eu já elevo a figura do juiz. Ele é um profissional, ele não sabe a verdade, o que está acontecendo dentro do casal. Sim. Ele se limita a um laudo esporádico de um lado ou de outro. Vai se basear na verdade dos autos, né? Que não necessariamente é o que acontece na vida real. Ele vai dar uma sentença que vai mexer com toda a estrutura familiar. Com certeza. Aliás, eu gostei muito da sua colocação, porque nós, do direito de família, nós temos que pensar o seguinte: em primeiro lugar, você nunca está atuando como advogado pontualmente naquilo que vieram te procurar. Porque quando você está tratando uma questão de família, totalmente, você vai tratar dos antecessores, aqueles que vieram antes, e vai tratar também daqueles que vão vir depois. Então, exatamente. Saber trabalhar o direito de família de uma forma absolutamente, como eu vou dizer, baixar a adrenalina, pode se dizer dessa forma. O advogado, a advogada que militam nessa área, tem que ter uma visão de saber trabalhar com o outro primeiro,
a outro advogado, outro profissional, primeiro, não são inimigos. Porque às vezes nós percebemos que existe uma postura como se fosse pessoal. Uma guerra pessoal. Não pode. Isso é o mais que existe. Nós estamos... Os advogados levam aquilo como se fosse uma batalha pessoal. Isso, primeira coisa. Então nós temos que saber também dialogar os profissionais entre si. Por quê? Porque eles estão atuando em reconstrução de famílias. Separação é uma forma de reconstruir uma família. Porque se a família já está padecendo de situações que levam a ter que se separar, porque ninguém casou para se separar. Mas tem um remédio que é separação, tem outro remédio que é o divórcio. Você tem remédios processuais, eu chamo de remédios porque você pode reconstruir. As relações têm que ser preservadas. O respeito tem que ser preservado. Porque se o filho percebe que pai e mãe se separam, os pais falam, hoje criança se acostuma. Eu vou dar um dado estatístico. 1/3 dos filhos do divórcio, estatisticamente falando, eles não entendem, ainda não assimilam os efeitos que provocam uma separação, divórcio dos pais, e eles reproduzem, sabe como isso? Tendência ao álcool, tendência ao suicídio, às drogas, né, drogas em geral. Né? Então, assim, 1/3 é muita coisa. De cada 100 casos, nós temos 30 que os filhos sofrem esses efeitos. Imagina a alienação parental, então. Nossa Senhora. Então, eu, honestamente, como leigo, eu sou advogado, mas não sou dessa área, eu pensei que fosse mais do que 30%. Não, 30% dos filhos do divórcio. Dos filhos do divórcio, mais. batesse na casa 50% a 60%. Então, eu posso te dizer, e deve ser mesmo, sabe por quê? A tendência é naturalizar. Dizer assim, não, divórcio não é assim, todo mundo se acostuma, os filhos acabam se acostumando. Não se acostumam. Não se acostumam. Porque, especialmente quando acontece na tenridade, eles querem pai e mãe juntos. Eles não querem se separar. E a pior coisa que tem na alienação é quando começa a programar a criança para fazer aquilo que aquele ou aquela querem da família. Um caso que saiu recentemente na revista, inclusive Veja, eu queria trazer aqui, porque é um caso famoso, que é o caso do Sean Goldman, aquele rapaz que na época era criança, a mãe dele, biológica, era casada com um americano, viviam depois nos Estados Unidos, e ela vem para cá com o filho, pede a guarda do filho, porque o pai ficou lá, e a partir de então ela começa a trabalhar o divórcio. No meio do caminho, lá para frente, ela se casa, e no momento dela dar à luz ao filho deste casal que ela formou agora, com este padrasto do Sean, ela morreu no parto. Deu à luz a uma menina. Então, eu estou dando esse contexto por quê? Este menino foi disputado pelos avós maternos, ou seja, pai e mãe daquela mulher que morreu da mãe dele, biológica. Foi disputado pelo pai, que vivia nos Estados Unidos. Nós tivemos aqui Hillary Clinton se envolvendo numa situação de guarda. Não é muito convencional, né, doutora Carla? Com certeza. Concorda, Bernardo? Né, doutor Bernardo? Não é convencional. Então, você tem chefes de Estado discutindo do Brasil e dos Estados Unidos, chefes de Estado, inclusive, não só, né? Quem fazia a diplomacia. E aí você percebe que foi para o Tribunal Regional Federal, foi para o Supremo Tribunal Federal, a ministra Nancy Andrighi fez um voto espetacular para que ele permanecesse no Brasil. Conclusão, ele ficou uma disputa muito grande aqui da família toda, disputando estar com ele, e no final das contas ele foi devolvido para os Estados Unidos com o pai. Hoje ele tem 18 anos. E aí vou mostrar um caso típico. Ele declara que ele foi alienado pela família da mãe, que o criou até os 8 anos de idade. Quando, na verdade, a família daqui diz que o quê? Que ele foi alienado pela família do pai. Essa discussão nunca termina. E seja como for, o fato é que nós que trabalhamos na área, nós temos que entender o seguinte, ele foi alienado, não importa por quem. Essas pessoas não souberam conversar. Essas pessoas não souberam conversar, sem demérito nenhum aos sentimentos que essas pessoas todas têm. Nós nos compadecemos de perceber que hoje ele é alguém que diz que foi alienado por quem criou. Quer dizer, a mãe que morreu, a irmã que ele não vê mais, é a irmã dele. É a irmã de um lado só. É o sangue dele. Ele não vê mais essa irmã. Então, será que também é justo isso? Por que não houve a possibilidade de um diálogo, deles se entenderem? Ora fica ali, ora fica aqui. Não há. Não houve. Eu, há uns 20 anos atrás, eu tive um caso muito semelhante a um caso recente.
que a mulher era brasileira, casada com um libanês, foi para o Líbano, o pai levou o filho, a filha, e esse caso recente que deu na Jovem Pan, que até foi um grande amigo meu, que foi o advogado, foi muito semelhante a um que eu tive. O que aconteceu? Foi contra o pai. O pai veio numa visita, levou a filha embora. E não pro trouxe Líbano. mais, né? Só que a lei libanesa O pai. é para o pai. A mãe, ela tem um degrau menor. O pai é o responsável pela criança, diferente do direito brasileiro. Sempre a criança fica com o pai. Ela não conseguiu reaver. Foi um tempo menor que foi julgado, tanto no Brasil quanto no Líbano. Esse já foi diferente. Foi um caso mais demorado, que deu na Jovem Pan até agora. Sim. O doutor Beraldo foi o advogado, que ela foi para o Líbano, conseguiu, chegou lá, a filha falou, mãe, eu não vou voltar. Eu te amo, mas eu vou ficar aqui. Aí posso Eu não quero. Percebe uma coisa? O que é romper vínculo de afeto? É isso. A criança vai crescendo afastada, é afastar a outra parte. Ela não tem mais afinidade para mudar a vida dela. Ela falou, eu não quero sair do Líbano. É um ótimo exemplo, porque na verdade Eu assim, amo o Líbano, eu não quero. Todos os meus amigos Estão todos moram aqui. Eu não quero E o voltar que para o diga- Brasil. E diga-se de passagem, se soubessem conversar, porque assim, não é para levar, tirar, porque filho não é moeda de troca. Objeto. E tem uma Filho não é decisão, objeto, não é é um ser objeto. humano. Há uma decisão de um tribunal aqui do nosso país que eu acho assim, lapidar. Diz criança não é, filho não é troféu. Porque a impressão que a gente dá é que é uma disputa, é um Ganhou game. o troféu. É um game para levar o troféu. Quem leva? Quem vai convencer mais? Então fica sabe aquele assédio emocional, né? Dizendo, olha, eu posso mais, às vezes dando assim, comprando, entre aspas, né? Porque a criança, o adolescente, fala, vou te dar um celular. Se a mãe diz, não, celular não, você é muito pequeno, não é para ter celular. A criança já fica em choque. Então quem que é bom? É quem dá o celular. É Não é que a bonzinho, criança é o faz pai como ideal. é porque é bonzinho e começa a ficar com raiva daquela pessoa que fica só cerceando. Isso não pode. Mas educar é dar limites. Doutora Kátia, eu estou muito triste, confesso. Uma entrevista maravilhosa, essa escola de aprendizado que vocês estão proporcionando, a televisão tem tempo. É verdade. E a televisão é obrigada a acabar o programa. Então, com toda a tristeza que eu sinto de ter que encerrar o programa, mas em rápidas pinceladas, eu gostaria que a senhora concluísse, certo? Sobre isso, depois eu quero o mesmo da doutora Carla, porque infelizmente nós temos que encerrar o programa. Tá, primeiro que agradecer a essa oportunidade e dizer que deixar esse gosto de quero mais, né? Eu espero que tenha acontecido É muito forte porque esse gosto de para mim, quero mais. para mim aconteceu, acho que a doutora Carla também. Eu espero que tenha acontecido assim com a sua audiência, que nós possamos trazer mais elementos, porque tratar de um assunto que depois de 2 anos tem uma lei federal, né? E nós trazemos um projeto, que é um projeto até que foi apresentado inicialmente, não por nós, mas por uma colega nossa lá em Botucatu, e concorreu ao Prêmio Novari, para uma cidade. E com esse trabalho nosso, tendo uma comissão permanente, podendo trabalhar tão bem, inclusive é na coordenadoria temática de cidadania e educação familiar. Nós temos um trabalho assim, muito extenso, e essa é uma das áreas. Então, no momento em que você percebe que você pode levar o conhecimento à comunidade, é muito comum nas palestras nós temos psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, os servidores do fórum, né, juízes, promotores. A ideia é somar todos eles e aqueles que estão em formação, os futuros promotores, os futuros juízes, os futuros advogados e advogadas, enfim, todos aqueles que militam na área. Este projeto é fundamental porque é levar ao conhecimento para que a pessoa não peque, não pratique atos por desconhecimento. E sabe que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. E nós sabemos que as pessoas em geral desconhecem. Totalmente. Tá? Então, levar ao conhecimento e aperfeiçoar a lei. Então, não é para tornar crime, porque não adianta essa coisa de querer prender quem pratica um ato desse, mas aquela pessoa tem que ser punida e a punição que ela vai sofrer nos termos da lei, primeiro ela tem que ser conscientizada. E se mesmo conscientizada, ela vai e pratica, ela tem que responder por isso. Tá? Então, agradecer a oportunidade, esperar que nós tenhamos outras, né, com essa temática. E, enfim, eu espero que nós retornemos aqui, né, doutora Carla? Agradecendo Doutora Carla, muito. eu gostaria que você encerrasse em rápidas pinceladas também. Eu agradeço, doutor Bernardo, pelo convite que nos foi formulado. Estamos
lisonjeadas de poder trazer à população em geral um pouquinho do conhecimento técnico. Por quê? Porque as pessoas praticam sem saber que estão praticando. É o desconhecimento mesmo. E os que conhecem, saber se habilitar, se capacitar para poder falar com propriedade sobre o assunto. Estamos, como toda e qualquer lei, ela necessita de lapidações, ela necessita de aparas, as suas rebarbas, e isto através também da OAB, juntamente com o deputado federal Vinícius de Carvalho, foi levado à Câmara Municipal um projeto de lei para lapidar esta lei. A doutora Kátia tem um pouquinho mais de... Não, é que eu só falei que é federal, deputado federal. Eu falei? Municipal. Tá. Mas é importante, porque o nosso projeto é municipal, está certo. Com certeza, o nosso projeto é municipal, mas o projeto de modificar a lei, de lapidar a lei, é um projeto federal, pelo deputado federal Vinícius de Carvalho, que abraçou a nossa causa e estamos dando continuidade no sentido de melhorar e divulgar sempre isso. Eu queria falar agora como advogado, como pessoa. Mais do que nunca eu quero bater palma para vocês, porque sobre a alienação, ela implica no meu campo, que é criminal, eu sou advogado criminalista, ela implica em todos os pontos da sociedade. Vocês não têm ideia o que vocês estão fazendo pela sociedade, porque eu acho que a alienação, lhe paragiando um pouco, ela não é caso de polícia. Ela é caso de sociedade, de integração, de conhecimento. Sem dúvida. De respeito, né? As pessoas têm que se conscientizar. Eu só não entendo a alienação parental, que é uma coisa que existe há milênios, eu acho que data do início da humanidade. Sem dúvida. Só agora está se acordando e vendo a importância e o significado disso. Gente, em conclusão, eu digo, a senhora tocou numa palavra que eu gostei muito, o gosto de quero mais. Eu vou mudar só um pouquinho, dizendo, eu preciso mais, eu preciso conversar mais com vocês, porque eu sei a grandeza do trabalho de vocês, e sei que quem está nos ouvindo está meio... Porque muita gente não ouviu falar sobre isso ainda. Sem dúvida. Então, do mais profundo do meu coração, eu digo obrigado. Obrigado, doutora Kátia. Obrigado, doutora Carla. Muito obrigada. Mas o programa acabou. Que dó. E não tem mais jeito. Ai, que pena. Gente, acabou o programa. Mas não adianta ficar bravo, não. Acabou. Encerrou. E eu fui. Beijo. Obrigado da audiência.